Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre texto literário e texto não literário. Vamos dar continuidade a esse assunto, que é o nosso assunto de literatura do terceiro bimestre. Nós já tivemos uma videoaula sobre ele, falamos, demos início a esse assunto e hoje a gente dá continuidade. Mas vamos relembrar o que nós falamos na videoaula anterior sobre isso. Nós falamos que os textos eles podem ser divididos em dois grandes grupos, que são os textos literários e os textos não literários. A função, o objetivo para que um texto foi escrito é a primeira característica usada para diferenciar esses dois tipos. O texto literário ele tem uma função estética. Destina-se ao entretenimento, à arte, à ficção, e eu cheguei a dar na videoaula anterior de exemplo O Pequeno Príncipe. Já o texto não literário, ele tem função utilitária, de informar, convencer, explicar, comunicar, e eu cheguei a colocar lá de exemplo uma notícia. Então, primeira característica para a gente pensar o que diferencia o texto literário do texto não literário é a função para que o texto foi escrito. Eles apresentam também diferença na linguagem. O texto literário possui linguagem subjetiva e conotativa. Já o não literário, a linguagem é objetiva e denotativa. Conotativa, aquela que não é do dicionário, sentido conotativo. E denotativa, aquele que as palavras têm o sentido que estão lá no dicionário, o sentido que está lá no dicionário. No conotativo é ampliado, para que vocês relembrem. E é muito importante a gente pensar que o tema não é um fator que diferencie texto literário de um texto não literário. Eu cheguei a colocar dois textos na videoaula anterior, sobre um era o bicho e outro era um outro texto, mas ambos falavam sobre o homem que procurava comida no lixo. A temática era o homem procurando comida no lixo. Um era em forma até de poema, o outro não, em forma de prosa, de texto corrido. O tema era o mesmo, mas um era literário e outro era não literário. Então, falamos aí da função e falamos de linguagem, que podem ser usados para diferenciar, mas o tema de forma alguma não diferencia, porque a gente pode ter texto literário sobre o mesmo tema de um texto não literário. Vamos falar primeiro sobre texto literário. Coloquei aí de volta O Pequeno Príncipe, que foi o exemplo que a gente tinha usado, e coloquei aí um soneto. Aí vamos, então, característica. Possui função estética, como eu acabei de falar, tendo como principal objetivo o entretenimento do leitor. Recorre à função poética e emotiva da linguagem, aí visando criar expressividade, despertar sentimentos e emoções no leitor. Utiliza a linguagem conotativa e polissêmica, aquela que a mesma palavra tem vários significados, e aí gera múltiplas interpretações. De repente, a pessoa lê um texto literário e entende de uma forma, outra já lê e entende de uma outra forma. Há uma reflexão sobre a realidade que leva à recriação pessoal e subjetiva da realidade. Quem lê uma obra, um texto literário, ele pode entender de uma forma, classificar, acabar entendendo a realidade de uma outra forma. Utiliza figuras de linguagem e outros recursos estilísticos, apresentando aí simbologia, beleza, musicalidade, harmonia. Coloquei os exemplos. A gente tem aí de exemplos de textos literários: poemas, romances, contos, novelas, lendas, fábulas, crônicas, peças de teatro, letras de música. Todos esses textos aí são textos literários. Falamos no início, textos que têm a função de entreter o leitor, voltados para a diversão. E já o texto não literário? Esse Deus é Pop foi o exemplo da videoaula anterior. Temos aí ainda uma receita de bolo, que também
é um texto não literário. Vamos então às características. Possui uma função utilitária e referencial. O objetivo é fornecer uma informação. Utiliza a linguagem conotativa e clara, né, para ser objetivo. Se a função é transmitir uma informação, esse texto é objetivo, não precisa ficar dando voltas. O objetivo é oferecer informação, então essa informação deve ser oferecida. Relata fatos reais de forma impessoal e imparcial, não havendo aí opiniões, juízos de valor sobre o conteúdo do texto, né? Se você faz um texto que não literário, você não coloca nele a sua opinião. Se você quer opinar, se você quer colocar um juízo de valor, dizer se é bom ou ruim, você produz um texto literário. Não utiliza figuras de linguagem e outros recursos estilísticos que possam prejudicar a compreensão do conteúdo. Lembra que eu falei, ainda agora, quando a gente falou das características do texto literário, eu falei sobre interpretar a realidade de uma outra forma, sobre a múltiplas interpretações. No texto não literário, isso não deve acontecer. Se eu entendo de uma forma, a notícia de uma forma, e outra pessoa lê a mesma notícia e entende de uma outra forma, esse texto não foi bem escrito, não foi bem produzido. Texto não literário não é para cada um entender de uma forma. Ele tem que ser produzido para que todos entendam da mesma forma, para que essa informação chegue a todos da mesma forma, ok? Temos aí os exemplos: notícias, reportagens, entrevistas, cartas comerciais, artigos científicos, livros didáticos, manuais de instrução, dicionários, enciclopédias, receitas culinárias, guias de beleza, bulas de remédio. Pelos exemplos já fica claro tudo isso que eu acabei de falar. Você imagina, eu dei o exemplo da notícia, eu leio, outra pessoa lê, cada um entende de uma forma, como pode isso? Não pode. Ou melhor, não deve. Manual de instrução. Pessoal, você precisa montar algo, você pega o manual de instrução, um entende de uma forma, outro entende de outra forma. Por exemplo, duas pessoas da mesma família tentando montar algum objeto. Esse manual de instrução foi feito de uma forma adequada? Não. É um texto não literário. Qualquer pessoa que pegue o manual de instrução deve interpretar da mesma forma. E outra coisa, deve interpretar, né? Porque muitas vezes, principalmente nesse exemplo que eu peguei para dar, o manual de instrução, a gente não consegue entender. Se o objetivo é transmitir uma informação, se você não conseguiu entender, não foi bem produzido. Tem que todos entenderem da mesma forma e entenderem de uma forma clara. Ele deve ser claro e objetivo. E assim todos esses exemplos aí. Imagina pegar uma bula de remédio, cada um entende de uma forma. Multiplicidade de informações. De forma alguma, entendeu? Então, até aqui já ficou claro, né? Que a partir das características é fácil a gente diferenciar um texto literário, quando é um texto produzido, né? Que existe uma preocupação na hora de ser produzido em colocar uma mensagem, mas que não está preocupado com uma pessoa que vai ler, vai entender. Já no texto literário, sim, é preciso ter essa preocupação. E volto a frisar a questão do tema. O tema não diferencia. No texto literário ainda tem uma característica aí que eu preciso ressaltar. Questão do eu lírico, sujeito lírico ou eu poético. É um conceito que designa a voz que se manifesta, né? Criada pelo poeta. Essa voz apresenta as reflexões, sentimentos, sensações e emoções de um sujeito fictício que discursa em primeira pessoa. No entanto, é preciso ficar atento para o fato de que o eu lírico não necessariamente corresponde à voz do poeta. Afinal, ele pode materializar em seu poema um eu lírico distinto do seu eu biográfico. Vamos entender o que é isso. Texto literário. Por exemplo, você escuta uma música. Vamos pegar de exemplo agora uma música. Na letra da música, você percebe claramente que quem está falando, quem está contando aquela história, né, que seja um caso de abandono, de amor, né, você percebe que quem está falando é uma mulher, que quem foi embora foi um homem, abandonou, e na letra da música ela conta aí as desventuras dela
por conta desse abandono, que o homem fugiu com outra, foi embora com outra mulher, fez opção por outra. Você tem como voz uma voz feminina. Mas pode acontecer de quem está cantando não ser uma mulher. O que eu estou querendo dizer com isso? O autor pode ser uma mulher ou um homem e ele dá voz a uma mulher. Isso tem a ver com questões voltadas para o homossexualismo? Não. Então, esse homem aí, ele queria ser mulher, por isso que ele escreveu uma música como se fosse uma mulher falando. Não tem nada a ver. Nas obras, nos textos literários, é muito comum o autor assumir uma nova personalidade na hora da produção do texto. A gente tem músicas, isso acontece muito em música, acontece em poema, pode acontecer em qualquer um dos textos literários. Isso se chama o eu lírico, quando o autor, ele assume uma outra voz. E a gente pode citar ainda como exemplo aí, que eu falei das fábulas, né, que é um exemplo de texto literário. Nas fábulas, os animais, eles se comunicam, eles têm vida. Como assim? Ué, a fábula tem um autor, alguém escreveu. Não foi o animal, mas o animal, ele fala, ele tem voz, ele fala em primeira pessoa, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, o eu lírico é essa voz que pode ser assumida. Às vezes a gente pega histórias para ler em que os objetos inanimados, a cadeira, Memórias de um Cabo de Vassoura. Tem um livro que tem esse nome, Memórias de um Cabo de Vassoura, e realmente é um cabo de vassoura contando as desventuras dele, desde que ele foi árvore, foi cortado e foi para a fábrica, e aproveitar a parte nobre da madeira para fazer outras coisas, e a parte menos nobre acabou virando um cabo de vassoura, e ele foi morar na casa da fulana. É possível que o cabo de vassoura tenha escrito aquela história? Óbvio que não. O livro tem um autor, Origenes Lessa, mas conta em primeira pessoa a história do cabo de vassoura. Isso se chama eu lírico, que não tem a ver, de certa forma, com o eu biográfico. Quando eu escrevo a minha própria história, aí tem o eu biográfico. Eu sou o autor e eu escrevo a minha própria história. O eu lírico, eu sou uma pessoa que sou autor e posso assumir qualquer voz na hora de produzir o meu texto literário. Não tem nada a ver com o texto não literário. Eu lírico, uma característica do texto literário, ok? Eu coloquei aí de exemplo A Porta, um poema, né? Tem título A Porta, para a gente deixar bem claro aí. Eu acabei já falando sobre Memórias de um Cabo de Vassoura, mas eu coloquei aí de exemplo na videoaula esse poema A Porta, de Vinícius de Moraes, né, um autor consagrado aí da literatura brasileira. E olha o poema. Eu sou feita de madeira, matéria morta, mas não há coisas no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar um namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que diz, a mim bem me importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo. Só vivo aberta no céu. Vinícius de Moraes, a voz que ele assumiu, o sujeito lírico, era uma porta. Ele escreveu como se ele fosse uma porta. Eu acho que fica bem clara essa percepção do eu lírico. Como nessa aqui também. A Oração do Milho, da Cora Coralina. Senhor nada vale, sou a planta humilde dos quintais pequenos e das lavouras pobres. Meu grão perdido por acaso, nasce e cresce na terra descuidada. Ponho folhas e haste, e se me ajudardes, Senhor, mesmo planta de acaso, solitária, dou espigas e devolvo em muitos grãos o grão perdido inicial, salvo por milagre, que a terra fecundou. Sou a planta primária da lavoura. Não me pertence a hierarquia tradicional do trigo, e de mim não se faz o pão-alvo universal. É só uma parte. Quer dizer, a oração do milho é como se fosse o milho falando.
mas a autora é a Cora Coralina. Ela era o milho? De forma alguma. O eu lírico que ela assumiu, sim, era o milho. Então, nessas duas, mais Comemoras no Cabo de Vassoura, acredito que tenha ficado bem claro essa questão aí do eu lírico. Então, a voz do poema não é necessariamente o autor, mas sim um eu fictício, um eu criado, um eu inventado, que pode ou não ter características do eu autoral, do autor. O eu lírico é a voz que fala no poema, e nem sempre essa voz equivale à voz do autor. Ok, pessoal? Então, era o que tínhamos aí para falar sobre texto literário e texto não literário. Lembrando aí que o eu lírico é uma característica exclusiva do texto literário. Fiquem bem, continuem se cuidando, que em breve daremos continuidade. Tchau, tchau!